Boa noite, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que vieram aqui essa noite. Vocês estão aqui no lugar certo, no tempo certo, no momento certo. E Deus tem algo maravilhoso ainda para nossos corações depois do louvor maravilhoso. Deus vai continuar abençoando a cada um de nós. E você vai sair daqui essa noite cheio de Deus, levando para sua casa. Amém? Glória a Deus por isso. Hoje é o primeiro culto do ano. E eu estava refletindo sobre isso. E aí o Espírito Santo tocou no meu coração que, mesmo nós não estando na igreja, nós estando de férias, talvez passeando, e toda vez que você abriu a palavra para ler, mesmo lá na sua casa, ou na sua casa de campo, ou lá na praia, é um culto ao Senhor. Toda vez que você falou de Jesus para alguém, é um culto ao Senhor. Toda vez que você deu graças pelo alimento, ou pela tua vida, pela tua família, foi um culto ao Senhor. Então o culto não para, o culto continua. A nossa vida é um culto a Deus. E deve ser assim. E eu quero, nessa noite, falar um pouco sobre esperança e propósito. Falando sobre passado, presente e futuro. Uma pequena reflexão. Hoje temos ceia também. E abre o teu coração. Deixa Deus falar ao teu coração. Mas antes de nós entrarmos para a palavra aqui, me veio na minha mente algo que o Espírito Santo falou comigo antes do Natal, e eu preciso passar isso para a igreja. E quando Deus fala com a gente, Ele fala para a igreja, fala para que a gente não fique só guardando para a gente. E eu tive um sonho, e eu sonhei mas foi muito real aquele sonho. Foi algo, o Espírito Santo, o Espírito gritando, pedindo para que fizesse algo. Era muito real. E eu sonhei que eu estava numa rua, calçada, e havia duas salas, e uma mesinha em cada sala, representando uma igreja, e havia dois pastores ali sentados, um numa sala e outro noutra sala. E eles se viam entre eles. E eu cheguei para um dos pastores e eu disse, a igreja precisa despertar. A igreja está dormindo, a igreja está muito fraca na questão da oração, da busca. E a gente vê assim que o espiritismo está avançando em nossa região, está crescendo muito rápido. E nós precisamos despertar para isso e voltar ao primeiro amor, voltar a se consagrar e a orar mais, buscando a presença de Deus, fechando essas portas que estão abertas. E quando eu terminei de falar para aquele pastor, ele só me mostrou outro pastor que eu julgava que era um pastor que estava do lado ali na outra sala. Ele disse, cuidado que ele é espírita. Aí eu olhei na sala dele, assim, havia várias imagens. E ele ficou me olhando, ele queria falar alguma coisa, eu não conseguia falar. E eu olhei para ele e eu não consegui falar também algo para ele. Então eu saí dali e comecei a gritar na rua. E eu comecei a gritar, dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Ele vem buscar a igreja. E se você não está em Jesus, você vai ficar. E vai ser muito ruim. Vai vir uma grande tribulação. Arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus. E eu comecei a gritar. E começou a juntar algumas pessoas ali. E aquela sala, que havia aquele homem ali cheio de imagem, ela começou a ruir. E começou a se desfazer.
e aquelas imagens, elas derretiam, e aquele homem sumiu. E quando eu olhei, aquele homem estava no meio da multidão, estava junto lá, também com a sua mão levantada. E daí eu acordei, aí eu fui orar e pedi ao Senhor perdão, porque eu também aqueci bastante na questão da oração, da busca. Então a igreja precisa despertar para isso. Nós temos que buscar mais ao Senhor. Nós temos que orar mais. Nós temos que gastar, como eu disse, a música ali, o nosso tempo ao Senhor, porque é isso que importa. E logo depois veio o Natal, e no Natal me veio uma palavra na minha mente, e eu dei essa palavra daí para minha família que estava ali reunida. E eu disse que Jesus é o centro do universo. A palavra diz que tudo foi feito por Ele, e para Ele. Então Jesus é o centro do universo. E o homem que não está em Cristo, ele se torna uma pessoa vazia, sem paz, sem amor, sem direção. E eu lembro que eu disse também que a família que não tem Jesus é uma família órfã. Porque a palavra de Jesus disse que só através dele que a gente chega ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se essa família não está em Jesus, ela se torna uma família órfã. Ela está sem Deus. O Pai não está lá. Porque Jesus não está presente naquela família. Então o Pai não está ali. Ela se torna órfã. Órfã de amor. Órfã de paz. Ela não tem pai. E eu dei essa palavra, mas essa palavra era para a igreja, é para nós aqui todos. É tanto o sonho quanto a palavra. Fique atento a isso. Busque mais a Deus. Busque a Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Busque a gastar os seus dias verdadeiramente para o Senhor. E você vai viver grandes bênçãos. Você vai viver grandes dias na sua vida no ano 2026. Amém? Glória a Deus. Então é isso que eu tinha para compartilhar com os irmãos. E eu quero agora que você abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Vamos ler o versículo 12 até o 14. Hoje eu fui almoçar no Flash House e está meio salgado lá o churrasco. Glória a Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Vamos falar um pouco sobre esperança e propósito, ou uma vida com propósitos, né? Também? Não tem. Glória a Deus. Versículo 12, Paulo diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, Pai. Fala conosco nessa noite, Senhor. Aquilo que está no Teu coração, o Senhor ministrou no meu coração, Pai. Mas que o Senhor esteja falando através da minha boca, Pai. Eu me entrego totalmente a Ti, Senhor. Abre o coração, Senhor, das pessoas, Pai, para que receba essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, Paulo,
Paulo, ele fala aqui justamente sobre uma vida com propósito, e ele fala sobre o passado, presente e futuro. Então eu coloquei aqui, entrar em um ano novo não é apenas acrescentar dias, mas viver com propósito, discernimento e direção de Deus. Então entrar em um ano novo não é apenas acrescentar dias, mas é você viver um propósito, ter um propósito para esse novo ano, ter um propósito de vida para a tua própria vida espiritual, né? E o ano novo é o convite de Deus para avançar, alinhar foco, renovar compromisso com o propósito de Deus. Então eu vejo que é um convite de Deus. O homem colocou isso. Então Deus nos convida para a gente avançar e alinhar, né, o foco e renovar compromisso, mas com o propósito dele, com o propósito de Deus, não pelo nosso propósito, né? Eu vejo que muitos fizeram o propósito esse ano de ler toda a Bíblia. Foi um propósito, né? Toda a Bíblia num ano. Eu não consegui terminar. Eu me envolvi também com outros livros, fui ler outros livros e outras coisas, mas muitos conseguiram cumprir com o seu propósito. E também outros propósitos, né? Então devemos alinhar o passado, o presente e o futuro conforme a vontade de Deus. Porque Deus ele está presente tanto no passado, como no presente e como no futuro. Que para Deus não há tempo, né? E quando nós falamos de presente, passado e futuro, de passado, presente e futuro, né? Nós vemos ali que Deus esteve sempre conosco. Lá em 1 Samuel 7:12, diz assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Né? Então Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Tanto no passado, como no presente, e como no futuro. Deus, ele é um Deus, não é um Deus que está preso ao tempo, né? Então, nós devemos aprender com o que ficou, aquilo que ficou para trás, o passado, nós devemos aprender com aquilo, né? Aprendendo com o que ficou, ajustando o que está presente e avançando com esperança o que virá no futuro. Então, é você alinhar tudo isso diante de Deus e colocar nisso tudo a vontade de Deus para a nossa vida, né? E lembrando que o verdadeiro novo não está apenas na mudança de calendário, mas na renovação que Deus opera diariamente pela sua graça, misericórdia e propósito, né? Deus ele está presente em todo momento da nossa vida. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa delas, nós não somos consumidos. Então, Deus, ele está presente todo momento da nossa vida. Para ele não existe calendário. É no passado, presente e futuro, né? Ele opera diariamente na nossa vida. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, né? Eu estava assistindo um vídeo que fala sobre... esse vídeo tem passado por aí, há alguns anos atrás, Emmanuel, Deus conosco, onde Jesus ele se mostra em todas as situações da nossa vida. Ele está presente em todo momento da nossa vida. E naquele vídeo mostra ele com os lixeiros, né, juntando lixo, ele num casamento, ele no hospital,
alguém estava internado, depois você mostra na escola, você mostra a pessoa passeando na rua, em todos os momentos. E assim, Deus ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Então não é que Deus para agora, no final do ano parou, acabou 2025, então Deus para, vamos ver o que vamos fazer em 2026. Não, Deus continua normal, continua cuidando de nós, fazendo direcionando a nossa vida quando nós permitimos isso, né? Mas nós temos o costume de, no final de cada ano, avaliar o que foi feito e o que podemos fazer. Isso é coisa do homem, né? E é bom isso também. A gente avaliar aquilo que nós fizemos no ano que passou, né? E o que podemos fazer para o próximo ano? O que nós podemos melhorar para o próximo ano? Aonde que nós podemos melhorar? Aonde que eu falhei? Aonde que eu tenho que investir mais na minha vida? É tempo de refletir. Tempo da gente... Isso, nós como ser humano fizemos isso. Mas quando nós entregamos tudo isso a Deus, Deus direciona. Ele vai nos mostrando o caminho. Novos sonhos, desafios, metas para o ano. Nós devemos fazer isso também. Mas muitas vezes chega o final do ano e vemos que algumas coisas não se realizaram e outras se perderam pelo caminho. Aí nós nos frustramos e também nos culpamos muitas vezes por não ter conseguido aquilo que nós almejamos, aquilo que nós colocamos, né? Por não ter conseguido atingir a meta ou aquilo que projetamos, colocamos diante de Deus e não se concretizou, ou parte delas apenas se concretizou. Mas devemos lembrar que tudo tem o seu tempo. Se aquilo que você projetou no ano 2025 não se realizou, e que ou parte dele se realizou, ou algo se perdeu pelo caminho, é porque Deus tem algo melhor para você. Não é que você fracassou, não é que você fraquejou, mas é que não é o tempo ainda. Mas projete novamente para esse ano. Aquilo que está no plano de Deus vai se cumprir. É um tempo de renovação, renovar a nossa esperança, ressuscitar sonhos, mas é um tempo também de não desanimar. Agora, talvez algo não foi tão bom assim, mas não desanime. Continue avançando, continue crendo, né? Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. A vida continua. Vamos em frente. Deus continua sendo Deus. E suas promessas não falham. Elas continuam sobre você. E elas se cumprem. Aquilo que está nos planos do Senhor vai se cumprir. Portanto, siga em frente, de cabeça erguida e com fé. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar um pouco, conforme aqui a instrução de Paulo aos Filipenses, né? Ele fala sobre que ele julga não ter alcançado, mas uma coisa ele faço, ele é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa orientação de Paulo, ela vai nos motivar a seguir em frente, de cabeça erguida e com fé, ânimo, no ano novo, no ano 2026. Vamos falar um pouco sobre passado, presente e futuro e aprendermos a alinhar esses três elementos conforme a vontade de Deus.
Só lembrando que os anos estão avançando. Nós estamos já em 2026. 2025 passou muito rápido. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está às portas. As profecias estão se cumprindo. Fique firme. 2026, que seja um ano para buscarmos mais o Senhor, para ter mais intimidade com Deus, para que quando Cristo voltar, Ele nos encontre. Ele encontre cada um de nós, unidos a Ele, e nós possamos estar com Ele. O tempo está avançando muito rápido, as coisas estão indo muito rápido. Então, passado, presente e futuro. Passado. O passado muitas vezes nos assombra, até nos assusta. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhar para o passado é aprender, não ficar preso nele. Não fique preso no passado. Sabe? Se de repente alguém te machucou lá no passado, te feriu, disse palavras que feriram o teu coração e você não conseguiu sair de lá, se liberte. Essa noite eu quero que você coloque isso diante de Deus. Não fique preso nesse passado. Sabe, muitas vezes pessoas nos machucam, nos falam coisas que atrapalham a nossa vida e a gente fica preso nisso anos e anos e não consegue se libertar. O passado passou. E quando nós não nos libertamos do passado, quando nós ficamos presos lá nele, nós não conseguimos avançar. Hoje passa a não ter sentido. O futuro, nem pensar. Porque eu estou preso lá. Eu não posso ficar preso lá. Saia de lá. Saia do passado. Talvez você fez um negócio que te deu um grande prejuízo. E você se culpa por isso. E você não consegue sair de lá. Siga em frente. Se liberte disso. Ficou para trás. Vamos avançar. Vamos em frente. Por isso que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhar para o passado e aprender a não ficar preso nesse passado. Paulo não diz que o passado não existiu. Ele diz, esquecendo-me. O que Paulo está esquecendo? Das coisas ruins que ficaram lá no passado. Aquilo que podia trazer algum tipo de prisão para ele, desse passado. Eu esquecendo disso aí. E sigo em frente. Mas que esse passado não pode governar o presente. Quando eu estou preso no passado, ele governa o presente. E às vezes tem pessoas que são amarguradas, tem pessoas às vezes que são tristes, e a gente às vezes até julga elas por serem tristes, por serem amarguradas, mas vai ver, ela está presa lá no passado, em alguma coisa. Tem algo lá que prendeu ela lá atrás. Mas em Cristo Jesus nós somos nova criatura. Diz que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Você é nova criatura. Você não precisa mais ficar preso no passado. Você está liberto do passado. Viva o presente. O passado traz lições, não algemas. Olhando para esse passado, aprendemos com ele e crescemos nele. Use as experiências do passado para você crescer. O passado ensina tanto pelas vitórias quanto pelas fraquezas, pelas quedas. Aprenda isso. As conquistas revelam a fidelidade de Deus.
E as falhas, as quedas, revelam a graça de Deus. Porque você está de pé, você continua de pé, você continua crendo no Senhor, você continua buscando o Senhor, você continua de pé. E se você continua de pé, porque a graça de Deus te alcançou e a fidelidade dele te libertou de tantas coisas. Mas há um certo tipo de maturidade que alcançamos só através da disciplina e do sofrimento. Tem coisas que às vezes nós precisamos passar para que a gente possa crescer. Mas quando nós olhamos para trás, nós nos libertamos daquilo que ficou para trás, nós avançamos. E isso é maturidade espiritual. Deus não nos chama para repetir o passado, mas para amadurecer com Ele e aprender como uma lição. Uma lição daquilo que aconteceu. Mas seguir em frente, se libertar. Confiar, quando vive olhando para trás, perde as bênçãos de Deus. Quando eu vivo olhando para as coisas do passado, eu perco as bênçãos de Deus na minha vida. Deus tem tantas coisas para cada um de nós, tantas bênçãos, tantas promessas, e nós perdemos essas promessas quando nós ficamos presos no passado. Confiar em Deus traz vida. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais tudo ele fará. O Salmo 37, 7 fala sobre isso. Tudo ele fará. Acreditar em Deus traz descanso. O Salmo 62, 5 diz assim: a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Dele vem a minha esperança. No Salmo 37, 7 diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Portanto, pare de olhar para trás e se decepcionar. Tenha fé. Deixe Deus ser Deus em sua vida. Um ano de bênção começa quando o passado vira aprendizado e não um peso. Um ano de bênção começa quando o passado vira aprendizado e não um peso, e não é algemas. Amém? A segunda coisa eu quero falar aqui sobre o presente. Paulo diz, ali no versículo 13, aqui de Filipenses 3, no início do versículo diz assim: avançando para o que estão diante de mim. O presente, nós devemos viver o presente. Gastar a nossa vida no presente. O presente é o tempo de decisões. Paulo diz, uma coisa faço. Ele elimina a distração e define prioridades. Uma coisa faço, quer dizer, ele elimina todo e qualquer tipo de distração. Mas ele diz, uma coisa faço. Prossigo para o alvo. Prossigo em frente, né? O presente exige foco espiritual. Não podemos viver dispersos se queremos avançar. Hoje, viver hoje. Deus age no hoje. Se a gente vê quando Jesus estava na cruz, havia com ele 2 salteadores, 2 ladrões, 2 pessoas também que estavam penduradas na cruz. E Jesus disse para um deles, ainda hoje estará comigo no paraíso. Quando aquele rico insensato encheu os seus celeiros, deu uma abundante safra naquele ano, ele disse, agora eu vou gozar minha vida, agora
Eu não preciso de mais nada. E na noite, o que o Espírito Santo falou com ele? Ele disse: louco, ainda hoje pedirão a tua alma. A quem tens preparado? Nós temos que estar sempre prontos para o hoje, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós estamos aqui, eu estou aqui falando com vocês nessa noite. Vocês estão me ouvindo nessa noite. Mas de repente eu posso chegar em casa e amanhã não estar mais. Espero que não, né? Ele continua. Mas nós não sabemos, né? Hoje, aproveite hoje. O presente é o tempo de decisão, né? Devemos aproveitar o presente com sabedoria, alegria e fé, lembrando que o tempo é precioso e os dias são maus. O tempo é precioso. Aproveite cada dia, cada momento, sua família, na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento, né, com as pessoas. Aproveite cada momento, né? Contentamento, fazendo o bem, sem ansiedade. Sem ansiedade pelo futuro. Viva hoje sem ansiedade pelo futuro. Uma vez assisti um videozinho de um homem que chegou para uma consulta como é que se chama? Um escritório lá que faziam palestras para a ansiedade, né? Era, como tem os alcoólicos anônimos, lá tinha para os ansiosos, né? Aí ele chegou lá também para essa palestra dos ansiosos. Aí a mocinha que estava na recepção disse: não, mas a palestra é amanhã, não é hoje. Ele disse: ah, pois é, eu estava tão ansioso para vir que eu me perdi no tempo. Então eu volto amanhã. Não, não, pode ficar, que os outros estão tudo aqui já. A ansiedade faz isso, faz com que você faça coisas que não precisa fazer naquela hora, né? Então, o presente, viva o presente sem ansiedade pelo futuro. O futuro vai cuidar de si, né? Mateus 6,34 diz: não se inquieteis com o amanhã, né? Pois o amanhã tem o seu próprio mal, né? Lá no Salmo 118, 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos-nos nele. Então, o hoje tem que ser vivido. Ajustar a vida ao propósito de Deus exige escolha diária. Ajustar a nossa vida, né, com o propósito de Deus exige uma escolha diária. Hoje, a Bíblia diz, lá em Lucas 9, 23, né, que tome sua cruz a cada dia. A cada dia. Deus está presente a cada dia na nossa vida, cada momento. Mas o nosso presente é o que vai contar, né? O que nós estamos vivendo, como nós estamos gastando a nossa vida. O presente revela onde estamos investindo o nosso tempo, a nossa energia e o nosso coração. Quando o propósito de Deus governa o agora, o futuro encontra direção. Quando Deus governa o agora, o futuro encontra direção. Afinal, né, a obediência a Deus, o caminho para a vida, é o caminho para a vida que queremos. Se nós obedecemos a Deus, nós vamos encontrar direção para a nossa vida, para o futuro. O presente é o espaço onde Deus trabalha em nós. Deus não age apenas no ontem ou no amanhã, Ele age hoje. Ele está presente em todo o tempo, mas Ele age hoje na nossa vida. É no agora que Ele corrige, fortalece e direciona. O rico, o sensato, né, que hoje, um ano de bênção se constrói quando o presente é vivido com alinhamento em Deus. Que esse ano seja um ano de bênção, alinhado à vontade de Deus.
para cada um de nós. O Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ele está presente na nossa angústia, todos os momentos. E o futuro também nos assombra muitas vezes. A gente começa a pensar no futuro e começa a lembrar o que ele pode trazer para nós, o que vai acontecer no futuro, né? Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. O futuro pertence a Deus, não pertence a nós. Não fique ansioso pelo futuro. Devemos olhar para o futuro na perspectiva de Deus, para viver com esperança. Se você direciona a tua vida, ou você projeta os teus sonhos, aquilo que você planejou para o futuro, e coloca na direção de Deus, vai dar tudo certo. Deus vai estar direcionando o futuro para você. O futuro não deve ser temido, mas confiado em Deus. Tem que ser confiado em Deus. No Salmo 31:15, diz assim: os meus tempos estão nas tuas mãos. A outra versão que diz: o meu futuro estão nas tuas mãos. O nosso futuro está nas mãos de Deus. Paulo olha para a frente e diz: prossigo para o alvo. Não fique preso no passado, viva o presente. E não fique ansioso pelo futuro. Siga para o alvo. Nosso alvo é a salvação, nosso alvo é Jesus. Não com ansiedade. Ele sabe que Deus já está no caminho. Quando Paulo disse ali que prossigo para o alvo, ele já sabia que Deus já estava no amanhã. Deus já estava cuidando do amanhã para ele. E Deus já está cuidando do nosso amanhã. A fé não é a crença de que Deus fará o que nós queremos. É a crença de que Deus fará o que é certo. Ele sabe da necessidade de cada um. Sabe o que é certo para cada um de nós. E muitas vezes nós queremos fazer coisas do nosso jeito, mas Deus age talvez de uma maneira diferente. Porque Ele sabe o que é o melhor para nós. Em Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Viver o presente é não se preocupar excessivamente com o futuro. Pois Deus promete estar conosco e tem planos bons para nós, conforme nós vemos aqui agora em Jeremias. Deus tem planos bons para nós. Nós devemos planejar o nosso futuro. Ninguém vive sem planejamento. Devemos planejar. Mas que isso não seja uma preocupação excessiva ao ponto de fazer com que você fique ansioso para esse futuro. Mas que ele seja direcionado por Deus para a sua vida. Mateus 6:34 diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. No Salmo 23:6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. O futuro se constrói com passos firmes hoje. Aquilo que você faz hoje. Paulo não corre sem direção. Ele corre para o prêmio eterno. É o que nós devemos fazer esse ano. Quando o céu é o alvo, a caminhada ganha sentido. Quando o céu é o alvo, a caminhada ganha sentido. Alguém disse, eu estava esses dias assistindo Billy Graham e ele disse algo interessante. Ele disse que o maior sucesso que o homem pode ter, ou a mulher, o maior sucesso que ele pode ter é quando Jesus escreve seu nome no livro da vida.
Esse é o maior sucesso que você pode ter. Um ano de bênçãos floresce quando o futuro é vivido com esperança e propósito, no hoje. E para concluir, um ano verdadeiramente abençoado não depende apenas das circunstâncias, mas do olhar correto sobre o tempo. É você saber discernir cada tempo na sua vida. O passado deve ser alinhado para aprender e crescer. Aliás, olhado para aprender e crescer. Por isso, não se prenda mais, não se prenda a esse passado. Se liberte dele. O presente deve ser vivido com ajustes e decisões. Por isso, exige foco, propósito, obediência ao que Deus está direcionando. Ser sensível ao que Deus está direcionando na sua vida. O presente deve ser vivido com ajustes de decisões. Por isso exige focos, e propósito. O futuro deve ser encarado com esperança, avançando sem medo. Não tenha medo do futuro. Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, cada detalhe do seu projeto, daquilo que vai acontecer no seu futuro. É só você confiar. Como eu falei antes, nós devemos projetar o nosso futuro, devemos olhar para o futuro, mas colocar diante de Deus, porque Deus vai cuidar de cada detalhe. E aquilo que vai te prejudicar, Deus não vai deixar acontecer. E não vai acontecer. O passado ensinou, o presente ajusta e o futuro chama. Glória a Deus por isso. Quem olha corretamente para o tempo, vive corretamente diante de Deus. E quando Deus governa o tempo, o ano transforma em bênção. Entrar um ano novo não é apenas ou ver dias, mas viver com propósito, direcionamento e direção de Deus. Que o Senhor possa cuidar de cada detalhe da nossa vida, no nosso futuro, no nosso presente, nos direcionando para aquilo que está na vontade dEle. O ano novo é um convite de Deus para avançar, alinhar foco, renovar. Que seja um ano de busca, de buscar mais ao Senhor, conhecer mais a Deus, ter mais intimidade com Deus e buscar as suas promessas. Quando eu busco a Deus, quando eu tenho intimidade com Ele, fica bem claro na minha mente quais são as promessas dele para mim. Então eu caminho para essas promessas. Amém? Que o ano de 2026 seja realmente um ano cheio de paz, de direcionamento do Senhor. E não esqueça daquele sonho que eu falei, que Jesus está voltando. E é você, cada um de nós, que tem essa responsabilidade de destruir toda a fortaleza do diabo que se instala na nossa cidade, na nossa região. Está sob nossa responsabilidade. Portanto, ore mais, busque mais, jejue. Não se conforme com o que está acontecendo, mas guerreie mesmo. É tempo de guerra, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de avançar, é tempo de destruir as obras do diabo. Amém? Nós não aceitamos isso na nossa cidade. A cidade de Timbó, Rio dos Cedros, Benedito Novo, Rodeio, Indaial, Pomerode, Blumenau, toda essa região aqui, ela pertence ao Senhor Jesus. O diabo não tem direito de entrar nessa cidade.
E todas as portas vão ser fechadas esse ano. Porque a igreja vai tomar uma posição. Amém? Glória a Deus por isso. Coloca de pé. Vamos estar orando. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nessa noite, Pai, onde nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Ouvimos, Senhor, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Mas entendemos que tudo isso, Senhor, está nas Tuas mãos, Pai. O Senhor tem o controle de todos os tempos. Porque para o Senhor não há tempo. O Senhor está no passado, o Senhor está no presente, o Senhor está no futuro. E eu quero agora, Senhor, colocar cada um aqui diante de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, Senhor. Cada cidadão, cada um que está aqui nessa noite, todos os irmãos, Senhor, que vieram essa noite buscar, Senhor, algo de Ti. Ó Deus, que não voltem vazios, mas voltem, Senhor, cheios de Ti, Pai. Eu quero, Senhor, pedir, Pai, inunda cada coração aqui, Senhor, dando paz, esperança, Senhor. Ó Deus, libertando, Senhor, aquele que tiver que ser liberto do passado, Senhor. Se há algo ainda prejudicando, algo ainda trazendo, ó Deus, algum tipo de ferimento, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja arrancando, Senhor, tudo isso de lá, Senhor. Ó Deus, que o passado fique para trás, que o passado fique para lá. Mas que o presente, ó Deus, nesse momento, Senhor, ó Deus, seja a real comunhão contigo, Senhor. E que o nosso futuro, Senhor, esteja em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, sabemos que às vezes no passado, Senhor, nós temos que perdoar alguém, Senhor. Ó Deus, que essa pessoa possa, ó Deus, ter essa força, Senhor, de perdoar essa pessoa que ó Deus, nos machucaram, que nos feriram, Senhor, no passado. E se alguém nos pediu perdão, Senhor, que estamos, ó Deus, não estamos conseguindo, Senhor, liberar esse perdão. E nessa noite, Pai, nós viemos a liberar perdão a essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Coloco cada um diante de Ti, Senhor, cada situação diante de Ti, Pai, do passado, presente e do futuro também, Senhor. Seja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que o ano 2026 seja um ano de busca, ó Deus, um ano, Senhor, de bênçãos recebidas de Ti, Senhor. Mas que seja um ano, Senhor, de busca, ó Deus, de comunhão contigo, Pai. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória